Pessoal, boa tarde. Bom, então eu vou só diminuir aqui na minha tela. Vocês enxergam a parte da câmera que eu estou mexendo aqui? Não, vocês enxergam apenas o fundo do PowerPoint, né? Só para saber se isso aqui está ou não cobrindo a imagem para vocês. Está cobrindo o texto ou não? Não, né? Não, tá tudo bem. Ok, beleza. Então, na verdade, está flutuando só para mim aqui. Pessoal, então olha só. É, Eu trouxe algumas coisas que o Neilo pediu, né, para a gente tratar sobre esse assunto da VR. É um assunto do qual eu vou ser suspeito porque gosto demais. E aí virou o tema do meu doutorado. E é algo que eu já venho trabalhando há algum tempo. E vamos lá, vou tentar passar alguma coisa disso para vocês. Bom, o que a gente vai ver aqui, basicamente, são esses. Deixa eu só um minutinho, pessoal. Só colocar aqui o cronômetro, senão eu não quero exagerar no tempo. Vou controlar bem. Então, pessoal, assim, o que nós veremos aqui? Né? A gente vai ver 5 itens principais. Primeiro, experiências da VR no mercado e na academia. Então, eu vou falar um pouco de uma experiência que eu tive com alguns amigos aqui com relação ao mercado, como é que o mercado tem lidado com essa questão da VR. Então, para quem tiver interesse depois em conhecer melhor esse meio e até entrar nesse meio, é um meio financeiro interessante. E também vou falar depois sobre programas gratuitos, para quem está interessado em começar, e equipamentos que valem a pena, na minha visão. Depois a gente vai falar sobre exemplos de pesquisa científica, métodos e resultados. E depois eu falo de um trabalho que a gente faz aqui, chamado Cidades Imersivas, e tem algumas produções que eu acho que são legais para serem mencionadas. E, por fim, eu vou falar de chegar na minha tese. Vou explicar como é que tem sido o andamento e mais ou menos onde ela está nesse momento. Vamos lá, começar então? Então, assim, a primeira parte que eu vou falar é que em 2017, eu e mais 3 amigos, a gente começou uma empresa, montamos uma empresa de produtos de realidade virtual. E com isso a gente teve uma visão geral de como é que estava o mercado em várias partes do mundo e começou a fazer algumas produções. E aí, então, assim, esse aqui, por exemplo, é o condomínio, é o Clube Pinheiros, em São Paulo, não sei se vocês conhecem, mas foi uma apresentação que nós fizemos para eles lá, ou seja, o arquiteto fez o projeto e o que nós fizemos foi desenvolver aquilo em VR para apresentar para o cliente, e foi uma experiência bem interessante. Aqui embaixo tem a experiência do Leito do Futuro, que eu falo um pouco mais à frente. Mas o que eu queria falar com isso é que, nessa questão da realidade virtual, o que a gente percebeu é que o mercado imobiliário é um dos setores que mais tem interesse em investir nisso, mais tem interesse, está disponível a contratar esse tipo de serviço. Isso a gente percebeu por 2 motivos específicos. O primeiro é porque existe a intenção de não se gastar mais tanto dinheiro com a construção física do stand de vendas. O stand de vendas, você vai ter o apartamento modelo, na verdade. Então, o apartamento modelo, você vai ter que construir meio que o apartamento ali, e depois, no final, você até retira ele, você vende, faz um leilão. Mas ele tem um custo elevado para aquilo. E aí, então, com a realidade virtual, você já não precisa mais disso da mesma forma. E o segundo ponto é que, com a realidade virtual, o mercado imobiliário consegue pegar várias versões do mesmo apartamento ou de vários apartamentos e colocar disponível para ser visto no shopping, por exemplo. E no shopping ele vai ter lá o stand de venda deles, onde ele vai conseguir oferecer várias experiências com isso. E aí você pode, hoje, nesse tipo de experimento, você consegue colocar, por exemplo, várias pessoas, a família inteira. Vem lá o filho, o avô, o neto, e pode entrar todo mundo para andar no apartamento virtual apenas. Então, eu falo dessa questão do mercado imobiliário, que é algo que a gente percebeu que está em alta com relação à VR. Está de olho Bruno, nessa questão da VR. deixa, Diga, deixa eu pode te falar. interromper, que parece que está tendo algum tipo de microfonia. Então, Ah, se é? tem um zumbido, um fininho, que provavelmente está vindo do seu áudio, que já que está todo mundo desligado. Ainda está o zumbido? Sim, melhorou, talvez. Agora, está o zumbido ainda? Vou para Agora, o... mais ou menos. Não, o zumbido não, mas agora está mais eco. Mas tenta ir assim, vai, ver se acho que está melhor. Eu acho que já sei. Deixa eu ver se o zumbido é isso aqui. Só um minutinho. Já melhorou, já melhorou. Já melhorou?
pode ser esse meu computador, ele tem um problema de superaquecimento. Então, vou desligar aqui a ventoinha dele. Já era para ter desligado. Bom, ok, vamos continuar. Já está muito melhor. Tá, beleza, ok. Mas conseguem me ouvir bem assim, né? Está no microfone agora do computador. Então, voltando, eu estava falando sobre a questão do mercado imobiliário, ia falar agora sobre arquitetura hospitalar, que foi um outro nicho que a gente viu, e teve mais de um trabalho sobre isso, mas o trabalho que a gente achou mais interessante é o Leito do Futuro, que depois eu disse que eu falo sobre ele. Com relação à área de psicologia, teve uma empresa que pediu para a gente produzir uma experiência em realidade virtual, cujo espaço tivesse uma série de elementos para que seria uma sala, um quarto super bagunçado, e com esse quarto, a arrumação desse quarto faria parte do tratamento da doença que aquela pessoa teria. Então, eu acho que é algo que eu reparei que existe nesse campo da medicina, psicologia e tal, existe também uma intenção de contratação de serviços nessa área de realidade virtual, que vai cair na gente, da parte de arquitetura. Coloquei aqui também a segurança do trabalho, não diz respeito a gente, mas tem um conhecido que foi contratado por uma multinacional para elaborar serviços de segurança, assim, são experimentos de segurança do trabalho. Na verdade, o que eles fazem dão os treinamentos de segurança do trabalho do modo convencional e depois os funcionários vão fazer uma prova. E essa prova é feita em realidade virtual. E, por exemplo, entre as coisas que tem nela, tem lá, por exemplo, uma estante e tem várias caixas no chão. E tem algumas caixas nessa estante. E é dada a missão de você pegar uma caixa que está no chão e colocar na estante. Você tem que pegar as caixas e colocar na estante. Ponto. Uma pessoa que não esteja devidamente atenta, ela vai simplesmente pegar a caixa no chão e colocar na estante, mas ela deveria primeiro fazer a análise da estante, porque no topo da estante tem uma caixa que está boa parte dela para fora, né? E se você simplesmente pegar a caixa e colocar na estante, a caixa de cima cai e gera um acidente. Esse é o tipo de coisa que dá para você fazer na realidade virtual, porque não vai machucar ninguém. Então, você consegue avaliar até que ponto aquele funcionário entendeu a preocupação de ficar de olho nesses elementos antes de simplesmente cumprir a missão que foi dada a ele. Também achei legal colocar aqui o item cinema, porque recentemente eu vi um trabalho produzido pela Disney, que é o mundo da Frozen, com diversas experiências que tem para você fazer, e uma das pessoas que está à frente desse trabalho é um arquiteto. E ele diz que ele está lá como arquiteto mesmo, produzindo os espaços em que as pessoas vão estar lá, e produzindo de modo a criar as sensações que eles querem que sejam criadas na VR. E aí, quando vi isso, me chamou a atenção, e de fato é uma frente, é um caminho de trabalho que vai associar arquitetura e realidade virtual. E aí eu vou falar agora um pouquinho aqui da questão dos preços, né? O que foi que nós vimos lá em 2018 isso. Nós encontramos, para criar o nosso próprio preço, nós encontramos uma empresa na Itália, por exemplo, que vendia serviços de realidade virtual a menos de R$1.000. E aí, como era isso? Você manda para eles o seu modelo pronto, do SketchUp, por exemplo, ou do Revit, você manda a modelagem para eles, eles pegam a modelagem, aplicam ali os pacotes que eles têm prontos de interação e te devolvem a experiência VR pronta. Então, assim, em termos gráficos, não tem qualidade, mas em termos de experiência programada é interessante. Eles fazem isso de maneira que a gente achou o preço bem, bem baixo. E, em contrapartida, tinham outras empresas também que estavam, mas a gente viu o outro extremo, que era uma empresa em Londres, que cobrou praticamente, era quase R$100.000 por uma experiência completa e ultra realística em VR. O produto deles era um produto realmente muito interessante, era muito bem feito. E, enfim, a gente mirou serviços como esse, mas não rolou um serviço tão bacana assim de R$100.000. Mas, para vocês terem ideia do que a gente encontrou, né, pelo mundo de extremo, de menos, né, e serviços mais simples, e mais com serviços mais tops, né, mais caros.
está fora aqui da apresentação, vou passar para cá. Esse aqui, pessoal, é o leito do futuro que eu mencionei há pouco, na parte de arquitetura hospitalar. Isso foi assim, a gente foi chamado para fazer uma parceria com uma empresa de arquitetura que projeta espaços hospitalares. Ela só faz isso, somente espaços de hospitais. E aí, nessa tem uma feira, que é uma feira para gestores dessa área hospitalar, e nessa feira eles costumam propor o que eles chamam de leito do futuro. Só que, normalmente, todos os anos que eles fazem é pegar os equipamentos de última geração e colocarem nesse leito que eles chamam de leito do futuro. Mas como eles mesmos criticaram, disseram, poxa, mas se já está à venda, não dá para chamar de futuro, é o leito do presente. Tem equipamentos pouco comuns, mas ainda é o leito do presente. E aí veio a ideia de utilizar a realidade virtual para que esse leito tivesse equipamentos que ainda não existem mesmo, mas que espera-se que no futuro venha a existir. Algumas pessoas chegaram a comentar, a gente está vendo coisas que daqui a 50 anos provavelmente vai ter. E aí, então, foi aí que a gente foi atrás de tentar imaginar, criar ferramentas, né, dentro desse espaço arquitetônico. E aí eu vou colocar o vídeo, vou pedir só para vocês atentarem para o seguinte. Uma coisa muito relevante é o que está na imagem dessa moça aqui, que ela está utilizando as próprias mãos. Então, ela não tem controles como esse aqui. Ela não utiliza. Ela movimenta os dedos. Existe uma câmera aqui na frente, que depois eu falo um pouco mais disso. E aí essa câmera filma as mãos e transmite de imediato as mãos para o mundo virtual. Então, quando você mexe seus dedos, você está vendo ali na realidade virtual realmente seus dedos mexendo como se estivesse no mundo real. E foi isso que viabilizou esse tipo de experimento aqui. Deixa eu dar play aqui para vocês acompanharem. Agora, o Neylor me disse que está meio travado. Eu vou colocar também aqui... Perdão. Eu vou dar play primeiro. Se ficar ruim, vocês me avisam. E aqui tem o link dele para acessar. É um videozinho de 1 minuto. Isso. A ideia é você, dentro de um espaço, de uma feira, criar um ambiente totalmente virtual, onde a pessoa que fosse experimentar esse espaço, ela tivesse a real sensação. Bom, é isso. Eu não sei se ficou muito travado. Ficou, Neylor? Muito travado ou não? Mesmo agora? Não, rodou bem. Tudo bem? Bom, beleza. Eu acho que deu para perceber bem isso que eu falei da questão do movimento dos dedos. E aí eu vou falar agora de algumas vantagens e desvantagens dessa ferramenta. O nome dela é Leapmotion. Essa coisinha que tem aqui, eu trouxe aqui para mostrar exatamente esse elemento. Você bota em qualquer óculos de realidade virtual, pluga o cabo nele, liga no computador e ele já consegue fazer isso. A primeira vantagem que eu acho torna esse equipamento interessante é a questão da acessibilidade, porque a gente percebeu com algumas experiências nossas que o controle é cheio de botões. É botão aqui do gatilho, é botão da garra, é botão para lá, para cá. E aí, quando a gente vai tentar explicar isso para uma pessoa, se ela não é uma pessoa habituada a essa questão da informática, de um joystick, ela pode não gostar da experiência, ela pode se incomodar com aquilo. Teve um arquiteto famoso aqui, por exemplo, que a gente preparou todo um pacote para mostrar para ele a experiência, e aí, quando ele colocou o óculos, né, já ficou um pouco tímido, assim, e aí, quando ele disse, você vai apertar esse botão aqui, mas ele não conseguiu apertar, ficou meio travado, deu 10 segundos, ele tirou o óculos e disse, gostei, adorei. Pronto. Mas, na verdade, ele não gostou da experiência, né? Aquilo foi... na verdade, ele se incomodou por causa dessa questão dos botões que incomoda quem não está habituado. E o Leapmotion, ele meio que encerra isso, porque você tem seus próprios dedos, e não há que ter dúvidas quanto a isso. E aí você cria botões no meio do cenário, como, por exemplo, com holograma, e aí você vai lá no holograma, aperta o botão e a coisa funciona. Então,
Por isso a gente falou como um ponto muito positivo essa questão da acessibilidade, o aumento da presença. Eu vou falar melhor depois o que é presença, mas assim, é o aumento da sensação de que você está naquele lugar. O aumento dessa leitura de que, de fato, o que eu estou fazendo aqui nesse mundo virtual, para o meu cérebro, está realmente acontecendo. Né? Depois, eu vou falar, tem aqui uma outra vantagem. Esse produto ele vem com vários pacotes prontos de programação. Foi por isso que a gente conseguiu fazer aquilo. Eu peguei vários pacotes, adaptei, botei ali uma forma que eu queria e a coisa funcionava. E o preço dele, aí depende. Se você agora viajar está mais difícil, né? Mas ele custa $70, mais ou menos. Vou comprar no Brasil é um pouco mais caro, acho que está entre 700, 900 reais, mais ou menos isso. Tem que pesar direitinho. Das desvantagens, ele, se não tiver algo no pacote aqui, ele não é fácil programar. Programar do zero nele é mais difícil. E, por exemplo, estou falando, eu não entendo nada de linguagem de programação. Eu sou zero em linguagem de programação, exceto as caixinhas de quando é linguagem de programação visual, que é aquele que sai ligando uma caixinha na outra. Não sei se vocês já viram isso. Mas quando é código escrito, eu não domino. E aí, então, nesse caso, vai precisar de código escrito se quiser programar algo que não esteja nos pacotes prontos. Ele não vem com teleporte. Teleporte é assim, imaginem que eu tenho aqui um espaço para navegar em realidade virtual e eu posso caminhar, eu posso me abaixar, eu posso me levantar num espaço de mais ou menos 3 por 3 metros, por exemplo. Esse espaço de 3 por 3 metros, pode ser até maior do que isso, de qualquer forma é um espaço limitado. E eu quero, por exemplo, eu quero andar eu quero passar quarteirão em quarteirão, eu quero ir de uma ponta a outra de um edifício. Não dá para fazer isso em 4 metros, em 3 metros. E aí, então, existe essa ferramenta chamada teleporte, que você vai pegar no controle, por exemplo, escolher um botão, por exemplo, pode ser esse aqui, que é o botão do gatilho, e aí você vai mirar para um local, ele vai vir no ambiente virtual, ele dispara um laser, e eu vou poder apontar para onde eu quero. Eu quero essa parte do chão, eu quero mais distante, eu quero mais próximo. Quando eu soltar o botão, ele vai me retirar desse ambiente que eu estou e vai me colocar no local para onde eu apontei. Então, isso é o que ele chama de teleporte. E funciona muito bem na realidade virtual. Não é perfeito, tem seus problemas, mas, digamos assim, no Leapmotion a gente não conseguiu resolver isso bem. Então, de tal modo que, para a experiência que a gente fez com ele, por exemplo, o Leito do Futuro, a gente só pôde andar dentro daquele espaço de 2x2, de 3x3 no caso. Não pôde passar desse ambiente, porque não dava mais, já que não tinha teleporte. E o Leapmotion necessita de cabo. Então, por exemplo, se há uma tendência de se eliminarem os cabos, que é uma coisa que incomoda, você está andando aqui, está até bem imerso, de repente toca no cabo, e você vai se incomodando. O Leapmotion, ele necessita do cabo, não tem como usar ele sem isso. Vou avançar aqui. Vou falar agora brevemente sobre a história da VR. Isso aqui, pessoal, que eu procurando encontrei o artigo original de 1838 do Wheatstone, que propôs o primeiro equipamento, ou pelo menos que eu vi registro, de estereoscopia. Então, ele criou esse protótipo aqui, onde, pelo que eu entendi, isso aqui são 2 espelhos que refletem essas 2 imagens aqui. Você põe os seus olhos próximo e cada olho vai enxergar um espelho, mas vai fazer a leitura uniforme daquela figura. Então, este aqui seria, digamos, se não o primeiro, um dos primeiros equipamentos da estereoscopia. Depois a gente vem para esse aqui, algumas décadas depois, ele criou o Holmes Stereoscope, que é algo, se a gente observar, já é um tataravô já parecido com os óculos atuais. Esse aqui é o Oculus Quest, e dá para perceber semelhanças entre eles. Vou avançar um pouco mais para falar sobre a estereoscopia. E olha, o que é a estereoscopia? Primeiro, naquela época, o que se fazia era tirar uma fotografia, e essa fotografia era tirada por 2 câmeras. Cada câmera enxergava de um ponto de vista parecido, imitando cada um dos nossos olhos. Então, nós temos aqui uma distância pupilar, então as câmeras ficavam mais ou menos nessa distância, e aí cada uma tirava a sua foto. Observem, por exemplo, essa aqui, que é uma foto do Dom Pedro II. Observem a distância entre a borda da fotografia e o vaso. É uma distância pequena. Olha aqui a distância que tem agora nessa outra foto, ou seja, as fotos são parecidas, mas ligeiramente diferentes. E é justamente isso que provoca essa fusão de uma imagem com a outra. O cérebro vai ter, então, uma sensação de profundidade. É isso que acontece nos filmes do cinema 3D, quando a gente vai lá e coloca aquele óculos. Cada olho vê uma imagem ligeiramente diferente. Isso aqui é também mostrando como é que funcionava, como é que era aquele... botava as fotografias aqui e você enxergava, então, por este espaço aqui do óculos.
avançando aqui, pessoal, se quiserem fazer pergunta no meio, por mim, fiquem à vontade, tá? Não tem problema. Falando, então, da estereoscopia ainda, né, aqui, ó, tem 2 globos oculares, né, que estão enxergando um objeto. Então, observem o seguinte, né? Conforme o objeto se aproxima da visão, a nossa pupila vai, então, convergindo para a posição daquele objeto. Esse movimento que é feito pela pupila vai dizer para o cérebro, olha, isso aqui está chegando perto. Isso é uma coisa, é um objeto que está realmente se aproximando. Então, ele dá uma série de informações para a gente. E a gente acaba acreditando que aquilo é real. O trabalho do Renner, de 2013, ele fez o seguinte estudo, ele verificou que até 3 metros de distância vale a pena trabalhar essa questão da estereoscopia. A partir disso, a gente já não percebe mais, porque aí as pupilas estão praticamente paralelas para poder enxergar as coisas. Mas entendo que não é só o fato de estar próximo, mas de ver o movimento. Esse movimento que aproxima e distancia é algo que passa uma mensagem mesmo para o cérebro da gente, de que existe alguma coisa ali que de fato está se aproximando de você. Vou avançar aqui um pouco mais. Ainda falando sobre a história da VR, a gente tem aqui o Sensorama, que em 1950, década de 50, né, ele foi criado, uma espécie de videogame, e ele já tinha essa questão de um vídeo estereoscópico, ou seja, produzido por 2 câmeras. Então você colocava lá os 2 olhos, cada um via uma imagem parecida, você já tinha uma noção de profundidade, e ele ainda mesclava com cheiro, por exemplo. Imagina, claro, na década de 50, essa experiência de realidade virtual já tinha até o cheiro, vibração, som, era bem interessante. Um pouco depois, em 65, o Ivan Sutherland, ele propôs um equipamento de VR, que é algo mais, que era esse equipamento aqui, né? A pessoa diz que ele se assemelha àqueles equipamentos de submarino. E aí eu coloquei um vídeo aqui que mostra esse equipamento funcionando, né? Então, da década, isso aqui é de 68 o vídeo. Então, observe, ó, ele se mexe e ele enxerga o cubo em movimento. Né? Conforme ele faz a movimentação dele, né, o cubo vai acompanhando. Vou avançar aqui um pouco mais. Isso aqui, agora chegando na década de 90, só um instantinho, pessoal. Chegando agora aqui na década de 90, a gente tem, por exemplo, aqui já esperava-se que a VR fosse deslanchar, né? E aí houve, então, uma mídia muito forte em cima disso, e aí o gráfico vai mostrando, olha, o que se esperava, quando chegou aqui mais ou menos em 93, 94, a coisa fez um boom enorme, a expectativa foi gigante, só que isso não aconteceu. Isso não houve, o equipamento tecnológico não dava conta de fazer isso ainda. E aí as pessoas tinham experiências que não eram agradáveis. Né? Por exemplo, foi lançado esse Virtual Boy, e o que teve de reclamação sobre ele, se vocês quiserem procurar depois na internet, é um monte de coisa sobre isso, porque as experiências davam enjoo, davam dores de cabeça, enfim. Né? E aí, assim, para nossa sorte, depois a VR continuou meio que devagar, empresas de avião, empresas aéreas, criaram simuladores, algumas universidades, inclusive de arquitetura, tinham espaços desses para serem explorados. Mais ou menos em 2014, em 2012, 2013, 2014, a coisa entrou já numa rampa mais adequada de evolução, né? Não mais aquela linha tão vertical, mas... e agora a VR já está acompanhando mais essa questão da tecnologia, que hoje consegue dar conta de experiências que não vão deixar você dessa forma, desde que bem planejado, claro. E aí, seguindo aqui, depois quem quiser acessar o link desses vídeos está aqui, eu vou deixar para vocês. Eu vou falar agora de quatro conceitos que eu considero importantes para quem tiver interesse em trabalhar com a VR. Então, o primeiro conceito, e mais simples, é o conceito de presença. O que é presença? O que é a história da presença? Muita gente confunde a presença com imersão. E aí, vamos lá. O que é a presença? A presença é a sensação de estar lá. É a sensação que eu tenho de estar num outro lugar, mesmo que fisicamente eu esteja aqui. Né? Não precisa de realidade virtual para ter uma sensação de presença. Por exemplo, quando você para ler um livro, e aí aquele livro te deixa tão vidrado naquilo, você sabe que você está aqui no mundo real. Você pode estar na sua cama, você pode estar no quarto, mas na tua mente você está praticamente lá nesse outro ambiente, nesse outro espaço, né, daquela história. Então você tem uma certa sensação de presença com isso. Um sonho, por exemplo, você está dormindo, mas está sonhando, às vezes a sensação de presença num sonho é elevadíssima.
porque você só não vai ter a ciência de que está no mundo real, mas você tem essa sensação de estar mesmo num outro lugar que não é o teu espaço real. Bom, isso é a sensação de presença. E a VR é algo que tende a trazer altos níveis de sensação de presença quando a experiência é bem projetada. Estereoscopia nós já falamos, né? Eu só vou acrescentar aqui que a estereoscopia é uma coisa importante, o conceito disso, para a arquitetura, porque, por exemplo, dependendo da experiência, entendo que quando, eu falei, quando o objeto se aproxima, né, especialmente quando tu está realmente a menos a 1,20 m e vai 60 centímetros próximo dos olhos, a gente vai tendo, o cérebro vai tendo a leitura de que aquele objeto é real e está se aproximando. Então, por exemplo, se eu pegar uma porta e permitir que a pessoa possa, na VR, acionar a maçaneta e abrir, a porta vem próximo. E aí, nessa hora, o cérebro vai passar para ela a informação de que aquela porta está se movendo mesmo em direção a você. Então, alguns elementos que você tenha algumas coisas que você possa fazer com isso, uma janela que seja de correr, e você possa puxar a janela ou a porta na sua direção, isso vai aumentar a sensação de presença da pessoa. Imersão, eu coloquei aqui no sentido de explicar, deixar claro que imersão, ela diz respeito ao equipamento. Imersão é o quanto o equipamento envolve você. Por exemplo, existem óculos de realidade virtual que têm 80 graus aqui de abertura. Então, com esses 80 graus de abertura, ele vai te dar uma imersão X. A maioria dos óculos hoje são de 110 graus, então te dá uma abertura maior, ou seja, colocam você mais dentro do que os outros ambientes, você se aproxima mais da visão humana. Tem um equipamento, um óculos, por exemplo, que consegue levar você a 220 graus, na prática não dá 220. Mas, enfim, ele dá uma abertura maior. E aí, se ele te dá essa abertura maior, então ele deixa você mais imerso. E quanto mais elementos você puder colocar, mais imersos você tende a se sentir. Então, essa imersão é algo voltado ao equipamento que você está. Se você tem apenas uma TV, uma tela de, por exemplo, não sei, 22 polegadas, então a tua imersão provavelmente será reduzida, né? Certamente será reduzida. Bom, e aí o último conceito que eu quero falar e que eu acho que é bastante importante é o conceito de doença do simulador. Por quê? O que é essa história de doença do simulador? Quer dizer o seguinte, que eu preciso tomar cuidado com os meus experimentos, senão a pessoa vai se sentir mal. Então, por exemplo, se eu colocar uma experiência que a pessoa vá fazer um movimento muito brusco, que a pessoa vá e na prática ela vai estar aqui parada, ela está sentada, por exemplo, mas ela está numa montanha russa, não é tão difícil que ela se sinta mal. E mais ainda, se ela estiver em pé e colocar ela numa cena de montanha russa, se movimentando, subindo, voando, etc., a chance dela se sentir mal é bem maior. Ela pode até cair no chão. E aí, por exemplo, eu já vi pessoas que foram fazer experiências de VR comigo e disseram, olha, eu não gosto disso, eu não acho que seja uma coisa legal. Na verdade, o que aconteceu é que ela teve uma experiência ruim, que foi mal planejada, mal explicada para ela. Então, o que eu falo, que eu sugiro para vocês em relação a isso se forem trabalhar com a VR, procurar fazerem experiências que sejam mais lentas, evitar algo que tenha movimentos bruscos, porque isso pode enganar o cérebro e trazer sensações desagradáveis. Eu trouxe um vídeo aqui que mostra esse rapaz, eu não sei se vocês já viram, esse vídeo está viralizado na internet, mas ele está usando a VR no shopping, eu acho que um de vocês aí achou graça porque deve ter visto o vídeo. E aí, olha, ele está lá no shopping usando, na loja, e ele está subindo, ele está escalando. Então, reparem, para baixo é um jogo, comum esse jogo. E aí ele começa a escalar. Então, ele vai realmente... E aí ele já está acreditando. Reparem, alguma coisa se aproxima dos olhos, a mão se aproxima. Ele errou, caiu, ele se machuca. Ele se machuca mesmo. Eu tinha um amigo que veio aqui em casa brincar de um jogo de tiro, e nessa brincadeira de jogo de tiro, tinha um carro virtual na frente dele, que ele se abaixava para escapar dos tiros do inimigo, né, dos NPCs. E aí ele se levantava, atirava e se abaixava para se esquivar dos tiros. Num dado momento, ele esqueceu que o carro era virtual. Ele resolveu, então, se apoiar no carro e caiu no chão. Caiu, né? Se machucou. Ainda bem que não quebrou o óculos, né? Mas precisa tomar cuidado com isso. E aí, então, vale muito explicar essa questão do movimento. Por exemplo, teve um caso em que eu fui apresentar um projeto para uma família. E aí, para os pais, eu não tive dúvidas. Só existe um botão, é o teleporte, é o único botão e ponto. Vocês só vão usar o teleporte, não precisam se preocupar. Quando chegou para os filhos, que eu vi que eles estavam super empolgados, eu disse, vocês querem voar, se vocês quiserem dar, mas tenham ciência de que vocês podem ter uma sensação um pouco desagradável.
que nada, os moleques adoraram voar, entendeu? Eles aí apertavam, e voavam, iam rápido, entravam pelo balancinho na casa. Mas é para tomar cuidado, então, com essa questão da doença do simulador. Vou avançar aqui. Isso aqui são algumas reportagens da época, década de 90 ainda, falando sobre isso. E aí eu vou falar agora sobre o conceito de grau de liberdade, que eu acho que é uma coisa importante para quem for lidar com isso. Grau de liberdade quer dizer o seguinte, dá para ver aqui na primeira imagem, 3 DOF e 6 GROF, Degree of Freedom, que é grau de liberdade mesmo. Então, existem os equipamentos com 3 graus de liberdade, os equipamentos com 6 graus de liberdade. Observem, não existem 9 graus, não existem 12 graus, só existem esses 3 mesmo, esses dois, 3 graus e 6 graus. O equipamento de 3 graus de liberdade é aquele que eu só posso mexer a cabeça. E aí vocês poderiam perguntar, e a experiência é ruim? Não, é boa a experiência, é legal, mas ela é limitada apenas a isso. E daí? E daí que se eu estou usando o equipamento, por exemplo, como um óculos de celular, o celular ele só consegue te dar, ele usa o giroscópio do aparelho, então o aparelho sabe que você está fazendo esse movimento aqui, né, nesse sentido e nesse aqui. Então ele utiliza esses equipamentos para poder, então, bota no óculos, mas o que você vai ver é a imagem do telefone mesmo, dividida em 2. Desculpa, então, você vai ter uma experiência interessante se ela for planejada, mas você não pode, você pode girar a cabeça à vontade. Vou pegar aqui um óculos que a minha filha tirou daqui. Você pode girar a cabeça à vontade, mas você jamais pode fazer isso com o seu corpo, com a sua cabeça. Se você fizer esse tipo de movimento, ou seja, deslocar no eixo X, Y, se levantar, se abaixar, ir para frente ou ir para trás, isso não pode fazer. E se você fizer, a chance de se sentir mal é razoável, é grande. Por quê? Porque quando eu giro a cabeça, a minha visão está acompanhando. Se eu olhei para cá, beleza, o celular mostrou a imagem daqui. Se eu olhei para cá, ele também mostrou essa daqui. Mas se eu resolvo fazer isso aqui, não, o celular não reconhece. E aí o meu corpo fez um movimento que a minha visão não acompanhou. E aí o cérebro não vai entender isso. Ele vai achar aquilo esquisito e isso pode sentir mal. Por isso essa questão, essa preocupação com relação ao 3DOF. E o 6DOF, né, que é o que mais a experiência mais interessante, ele permite a você fazer todos os tipos de movimento. Você se abaixa, você se levanta, você caminha mesmo como se estivesse no mundo real. Essa é a experiência mais interessante. Ela é mais cara, certamente, mas ela traz um resultado muito legal. Então, eu estou trazendo aqui, mostro a imagem de 3 equipamentos que são 3DOF, o óculos Go, aquele óculos da Samsung, todos os óculos de celular são 3DOF, e aí vale a pena um alerta com relação ao tipo de equipamento, porque, por exemplo, um equipamento 3DOF, como esses óculos, o óculos Go é um óculos específico, ele não depende de celular, mas ele é 3DOF, não está mais à venda. Mas, por exemplo, o Samsung depende de celular, e esses outros que tem à venda no mercado, custam mais ou menos 100, 120 reais, eles dependem de celular, são experiências 3DOF. São legais e o preço não é ruim. O que me chama a atenção é que eu estava vendo na Americana, por exemplo, tem óculos de 3 graus de liberdade que dependem do celular, que custam R$ 1.500, e isso é um absurdo. Assim, ele vai fazer exatamente a mesma coisa que um óculos de 120. Ele não faz nada diferente disso. E aí vale, para quem estiver interessado, certamente compra um óculos de 120. Não precisa comprar esse de 1.500 que não vai fazer... Bom, o de 1.500 vem com fone de ouvido, mas, nossa, bota o fone de ouvido. Não vale a pena pagar por esse valor, pagar por conta disso. Bom, e aqui desse outro lado estão os outros óculos, né, que são os 6DOF, que são certamente mais interessantes. Vou passar aqui, então. Aqui são os vídeos, rapidamente, só para enfatizar isso que eu falei. Então, ele mostra, a pessoa está aqui, mexer com a escala é uma coisa que pode fazer a pessoa não se sentir bem. Né? Balançar também não é uma coisa boa, então é melhor não fazer isso. E aqui tem a solução que ele mostra. Voar, andar muito rápido, não tende a ser uma experiência muito boa. Façam esse tipo, botem a pessoa, fica ali sentada, andando devagar, isso vai ser melhor. Ou então ela usa o teleporte, se for o caso. Ou então ela vai caminhar mesmo numa experiência 6DOF, como caminha no mundo real, mas é sempre limitado o espaço. Se vocês quiserem ver mais vídeos desse tipo aqui, tem nesse link aqui que eu botei embaixo. Ele vai fazendo várias recomendações em formato desses vídeos. Passando aqui, vou falar agora então sobre alguns programas e equipamentos que, na minha visão, valem a pena. Eu trouxe aqui, mostrando o HTC Vive, é um equipamento de 2016. Ele é um equipamento muito bom, muito eficiente. O porém dele é que ele não tem nada de portátil. Você compra ele, então você tem que parafusar as caixinhas, as estações, mais ou menos uma aqui e outra cerca de 4 metros, 4,5 metros na outra. Ela tem que ficar parafusada na tua sala, ou no teu quarto, ou onde for.
E isso é uma coisa que zera a mobilidade, dificulta muito. Se quiser tirar ele de lá e levar para outro lugar, tem que desparafusar e parafusar num outro lugar. Ou então comprar 2 tripés, mas aí tem que imaginar, tem que andar com esses tripés. E esse é o ponto negativo dele. Mas em termos de experiência, ele é muito eficiente. O óculos Rift já foi uma evolução disso, o Rift S no caso, em que ele utiliza essas câmeras que tem aqui, tá, para substituir essas estações que o Vive utiliza. Então, ele é apenas o cabo ligado no notebook, no computador. Ligou o cabo, você já vai poder utilizar ele, já pode se levantar, andar. Todos esses que eu estou botando aqui são de 6 graus de liberdade. Tá? Eu coloquei aqui o Lenovo, ele só tem 2 câmeras. Tá? Reparem, o Rift tem 5 câmeras, 1, 2, 3, 4, 5 aqui. O Lenovo só tem 2. Significa que a precisão do Lenovo não é tão alta quanto a precisão do Rift. Mas é assim, para quem nunca usou, para quem não tem o hábito, para quem não tem os 2 óculos para estar comparando, o Lenovo resolve de maneira muito boa. Você nem vai perceber que tem ali alguma imprecisão em relação ao movimento. E eu coloquei o Lenovo porque no Brasil é o óculos que eu encontrei mais em conta. Ele custa em torno de R$ 2.500. E ele vai fazer aquilo que todos os outros óculos fazem. Ele vai também ligar com o cabo no computador e ponto. Ligou o cabo, não precisa de estação de nada, você já tem os controles e consegue utilizar. E vai poder vivenciar várias experiências dessas. É barato, não é tão barato, mas também é mais barato que alguns telefones celulares. E aí eu coloquei aqui o queridinho do mercado hoje, foi o equipamento que é do Facebook, você é obrigado a... Os 12, o Rift também é Facebook. Mas assim, ele tem uma coisa muito interessante. Esse aqui dispensa o computador se você não quiser. Então, se você quiser utilizar o Oculus Quest, só o Oculus Quest, ele é extremamente portátil e ele é bastante eficiente. Ele só não tem, é claro, um processamento equiparado ao da placa de vídeo. Tá? Ele não se... A placa de vídeo é muito mais potente. Quando você liga ele no computador, ele vai ficar igual ao Rift, né? Vai ficar exatamente igual a isso aqui, ou seja, ligado, dependente da placa de vídeo do computador. Mas se você disser assim, não, eu não quero andar com o computador, eu não quero ter que fazer isso, eu quero levar a minha experiência, meus jogos, minhas brincadeiras, eu quero levar para onde eu for, para onde eu quiser. Beleza, esse óculos faz isso. E aí o Facebook disse, olha, ele está mais em conta do que os outros equipamentos mais novos. Eu não coloquei aqui equipamentos mais novos, mas em geral, para vocês terem ideia, custa em torno de $600 da HP, que é um dos mais famosos. O Quest faz exatamente a mesma coisa, que é o que faz esses outros aqui também, mas ele está $300. Então ele está bem mais em conta. Quem quiser comprar ele no Brasil, o preço dele na Amazon Estados Unidos, já com todas as coisas de importação, está em torno de R$ 3.500. Ou seja, sai um pouco mais caro que o Lenovo e tem algumas vantagens. Vou passar aqui. Aí, beleza. A gente vem nos programas, para quem quiser trabalhar com isso. Põe assim, se eu quiser trabalhar só com arquitetura, eu quero usar a VR para apresentar projeto para os meus clientes. Eu quero usar a VR para isso. Então, esses 2 programas que eu estou apresentando não são exatamente o foco. Tá? O foco tem outros que são bem mais fáceis e bem mais simples. Esses que eu estou colocando aqui agora são para quem tem mais interesse em fazer experiências realmente mais interessantes, ou seja, trabalhar a interação dentro do ambiente de forma muito boa. E aí, o Unity e o Unreal são programas gratuitos, extremamente eficientes, e o ponto negativo deles é que eles não são tão fáceis de trabalhar, mas eles são muito bons. Eles são gratuitos para quem ganha até $100.000 por ano. E aí é preciso verificar, mas de modo geral não é a maioria das pessoas que ganha até $100.000 por ano. Ou seja, para a maioria das pessoas ele vai acabar sendo gratuito. Só para vocês terem uma ideia da qualidade do render, eu vou botar um vídeo rapidinho aqui. Essa é a qualidade do render do Unity. Na minha visão, é um render bom, é um render que consegue resolver muita coisa. Ele tem ainda suas partes chatas, por exemplo, você tem aqui o efeitozinho do anti-aliasing que fica incomodando, mas se trabalhar direitinho até consegue eliminar isso. Esse é o do Unity. E o do Unreal, que tem uma questão gráfica melhor. Se vocês não usam... dá para perceber aqui que ele é mais realístico mesmo. E aqui ele está fazendo uma coisa que é muito legal. Ele clica aqui no material e vai trocando o piso. O cliente escolhe o material que ele quer. Dá para fazer isso em VR também. É uma experiência bem legal. Bem bacana. Vou passar aqui, mas aqui deu para ter ideia da qualidade gráfica dos 2. A vantagem do Unity em relação ao Unreal é que há muita coisa de programação. A academia, pelo que eu pude entender, utiliza mais o Unity.
então tem muita coisa de programação gratuita nele. Já do Unreal, o mercado de trabalho me parece absorver mais o Unreal, porque ele parece mais profissional mesmo. Eu aprendi o Unity e hoje quero migrar para o Unreal. Esse aqui é o VR Sketch, é um plugin que eu quis chamar a atenção para ele, porque isso aqui é só para mostrar o seguinte. Vou dar um pause aqui. O VR Sketch, a gráfico dele dá para ver nessa imagem. Não é um gráfico ultra realístico, mas o VR Sketch você consegue colocar várias pessoas ao mesmo tempo no mesmo ambiente virtual. E eles podem conversar, interagir, se enxergar e cooperar. Eles podem modificar, você pode dizer, não, eu não gostei dessa parede, você empurra a parede, o outro está vendo em tempo real isso. Isso é uma experiência muito interessante para a realidade virtual. O VR Sketch é gratuito também. E aqui eu coloquei uma sala de aula na Universidade de Sydney, que, na verdade, eu não sei se eles estão usando o VR Sketch, mas esse tipo de ambiente, o VR Sketch, gratuitamente permite que todos esses alunos fiquem ao mesmo tempo no mesmo espaço virtual. Todo mundo consegue se enxergar, brincar, se teletransportar para vários locais e cooperar. Vou passar aqui mais um pouco. Aqui é um comparativo BEV entre eles, o VR Sketch. Aí eu vou colocar assim, o VR Sketch, ele, por exemplo, ele não possui fotorrealismo, mas ele, em comparação ao Unity Unreal, mas ele possui uma interface extremamente fácil. Você aperta um botão e está na VR. Ele é muito simples, né? Ele não exige nada de programação, ele é um programa feito para arquitetura e ele é dependente do SketchUp. Em paralelo ao VR Sketch, eu chamaria a atenção para o Enscape e o Twinmotion, porque são programas que também são programas voltados à arquitetura e que são muito simples para VR. Você também faz a sua maquete, aperta um botão e você já pode ficar lá navegando na VR. O Enscape, eu não sei se vocês conhecem, ele é tão fácil, mas tão fácil, que você abriu e já está renderizado o projeto. Assim, já está iluminado, ele faz isso tudo de forma automática. Já aplica material, ele reconhece os materiais que você aplicou na maquete e ele joga no modelo, ele joga para a maquete renderizada. Então, ele é realmente muito simples. E o Twinmotion também, os dois são gratuitos para estudantes. Vou avançar aqui mais um pouco. Alguns exemplos de pesquisa científica. Então, vou falar dessa pesquisa dessa pessoa aqui. O que ele fez foi o seguinte, ele disse, olha, nós temos um problema em relação ao ensino na arquitetura da construção. Por quê? Porque eu levo os alunos na obra, os alunos vão lá, passam 1 hora, 2 horas e vêm embora. E foi essa experiência que os alunos tiveram de obra. Não foi, exceto se ele estiver estagiando na obra, mas a experiência de sala de aula é essa, é uma experiência curta. E aí não dá para passar o conjunto inteiro do início ao fim da obra. É passado pontualmente. Ele diz, a VR pode resolver isso, e ele propõe o uso da VR para que os alunos possam acompanhar a obra do início ao fim. Então, na VR, ele aperta um botão e vão surgindo, aqui está a escavação, aqui já está com a fundação sendo preparada, a ferragem, aqui vai começar, então, o laje de piso, vai começar os pilares e assim por diante. Ele vai apertando um botão e o aluno vai visualizando isso. Essa foi a proposta do trabalho dele, eu acho que teve um resultado bem interessante. Ele utilizou também o Unity para poder fazer as interações e fez essa comparação. Foram 22 alunos à amostra, né, e ele aplicou questionários para poder medir os resultados. A conclusão é de que, com a VR, o ensino, na visão dele, foi melhorado, como resultado do trabalho dele foi melhorado. Esse aqui é um outro trabalho que eu achei interessante, porque ele resolveu analisar a ergonomia do projeto dos alunos. Os alunos tinham que projetar uma cozinha para uma pessoa com cadeira de rodas. E aí, no final do trabalho, os alunos faziam, então, um experimento de ficar na VR, no projeto deles, e se esticar para poder abrir o armário, verificar se estava realmente adequada a altura, né, a profundidade, para quem fica na cadeira. Aqui tem aluno, então, utilizando a cadeira para poder fazer o teste. Isso a VR permite fazer, e fora da VR é muito complicado. Você vai, no máximo, tentar fazer na imaginação alguns pedaços. Esse é um trabalho do meu outro orientador, que é o professor Rebelo, e é um trabalho em que ele fez o seguinte, olha, ele analisou as saídas de emergência das edificações e como a arquitetura, a geometria da edificação pode interferir nas decisões das pessoas com relação à rota de fuga. Então, ele vai lá e diz, olha, se eu estou no prédio e aí saiu um incêndio aqui atrás, eu vou, obviamente, correr para frente.
Se o corredor que eu chegar, se o corredor de chegar, por exemplo, observe essa parte aqui, ó. A pessoa vem correndo, então, nessa direção. Quando chegar aqui no corredor, ele se depara, você pode ir para a direita ou para a esquerda. E aí, qual que você vai decidir? Se tiver uma plaquinha ali dizendo saída de emergência para a direita, a maioria vai seguir a plaquinha. Mas e se o espaço arquitetônico for mais largo para a direita? O que acontece? Será que as pessoas vão seguir a plaquinha ou não? E aí ele observou que, como resultado, o espaço arquitetônico, na verdade, ele influencia mais do que a placa. E as pessoas tinham a tendência de seguir para onde estava mais largo e não para onde a placa estava apontando. E isso, como consequência, vai dizer o seguinte, olha, cuidado, porque se a gente projetar esse tipo de coisa, pode ser que a geometria do que a gente esteja fazendo esteja prejudicando a saída de emergência. É uma coisa que, em geral, não é analisado pelo Corpo de Bombeiros, mas a realidade virtual permitiu a ele chegar a essa conclusão. Faz bastante sentido. Depois ele foi mais a fundo ainda e verificou, e se eu deixar o espaço mais claro e mais escuro, né, em comparação ao mais largo, será que a claridade influencia mais do que a largura, a dimensão do ambiente? Ele concluiu o seguinte, que a geometria do ambiente influencia mais do que a placa, mas que a iluminação influencia mais do que a geometria e, obviamente, mais do que a placa. Ou seja, ambientes escuros as pessoas dificilmente vão, mesmo que a saída de emergência seja por ali. Elas tendem a ir para ambientes mais claros. Avançando aqui, eu vou falar um pouco sobre um trabalho que a gente tem desenvolvido aqui, que é um projeto, um grupo informal que a gente chamou de Cidades Imersivas. Aqui onde, Bruno? Explica para a galera onde. Perdão, Neilo, o que foi? Desenvolvendo aqui onde? Nem todo mundo aqui sabe onde você está fazendo. Aqui em Belém. Então, eu com alguns alunos, a gente tem feito trabalhos normalmente são trabalhos de conclusão de curso, em que eles vão atrás de pesquisar como era aquele espaço. A gente só vai atrás de espaços que já não existem mais, ou que já foram muito modificados. E a gente vai atrás de, então, pegar fotografias para tentar identificar como aquele espaço era, um bocado parecido com o que alguns de vocês têm trabalhado. Aí, com essas fotos, com os mapas, fazendo cruzamento de mapas, pegando um mapa atual, sobrepondo sobre um mapa antigo para tentar melhorar a precisão dele, identificando de onde as fotos são, a gente vai, então, tentando reconstruir os edifícios. A gente já fez aqui uma porção de edifícios antigos que já não existem. Isso trouxe para a gente algumas experiências muito legais, inclusive em VR. E aí, por exemplo, esse aqui é um dos prédios que, para mim, me deixou mais feliz de ter conseguido reconstruir, que é chamado Grande Hotel, que foi demolido na década de 70 para construir um edifício de 20 andares. Enfim. E aí, no meio dessas experiências, apareceu essa daqui. E assim, esse aluno disse, não, Bruno, eu quero reconstruir os prédios do passado, mas eu não quero fazer eu quero fazer um jogo de videogame com aquilo. Então, ele reconstruiu o prédio conforme era o projeto antigo, mas ele criou uma história, ele inventou um contexto que extraterrestres teriam retirado o prédio dali, levado, virou uma nave espacial, outras naves iam atacar, e ele colocou os NPCs e você vai com uma arma ao redor do prédio, por dentro do prédio, para atirar, para disparar. Foi um dos TCCs que, eu acho que foi o TCC que mais atraiu pessoas, assim, na defesa, eu não tinha visto tanta gente, lotou, ficou gente lá de fora. E o pessoal queria jogar também o jogo. Que prédio que é esse, Bruno? Perdão? Que prédio que é esse? Esse é o prédio chamado Palácio Lauro Sodré. Ele foi construído em 1600, a primeira versão dele é de 1750. É de um arquiteto famoso mundialmente, o Antônio Landi. Eu não sei se vocês conhecem ele, mas ele fez vários trabalhos na Europa e na época veio para cá. E aí ele construiu esse edifício e vários outros prédios por aqui. E aí, só que assim, o tempo foi passando e as pessoas foram modificando o prédio. Então, você olha, o prédio hoje já está bastante descaracterizado em relação ao que ele fez. Por exemplo, ele criou bem aqui uma escadaria, deixa eu ver se o mouse aparece. Ele criou bem aqui uma escadaria para você observar um jardim. Já destruíram o jardim, já destruíram a escadaria, destruíram um monte de coisa, não tem mais isso. Construíram outro... Esse trabalho está disponível para a gente jogar e conhecer? Não, ele não colocou disponível. Ele ia colocar, a gente chegou a conversar várias vezes sobre isso, mas ele acabou não colocando. O pessoal, depois que se forma, acaba indo... Toda vez eu falo com ele quando encontro, e ele diz, não, vou voltar a fazer, mas acabou não dando continuidade. Então, ele não colocou disponível. Mas, assim, eu tenho o jogo aqui, posso postar para vocês olharem, acho que não tem nenhum problema. E ele roda sem VR?
Ele não ficou VR, ele ficou só um jogo comum mesmo. É um jogo simplesinho, você se movimenta, atira no robô, o robô cai, o robô atira em você, até você chegar no centro lá, que é esse pátio interno que tem aqui, que tem essa bola, você tem que atirar nessa bola, e aí pronto, encerra. É um protótipo, é uma fase só. Mas assim, ele se empolgou demais com isso e ficou um resultado bem, bem curioso, a gente achou. Depois eu vejo o jogo para postar para vocês. Eu tenho ele aqui. Vou passar aqui para o próximo. Esse aqui é um outro vídeo de um outro trabalho que a gente fez de reconstrução. Esse vídeo a gente achou bem interessante. Eu vou dar play aqui nele. Ele não era para estar em inglês, era para estar em português, mas ficou. Bem, então, esse é um trabalho que a gente ficou bem satisfeito de ter concluído. E aí o que vem depois disso foi isso aqui. Ó. Ele foi feito no Twinmotion, no SketchUp, depois do Twinmotion. Deu para vocês observarem bem a vegetação, ela fica muito boa, tem um resultado muito bom. E aí a gente depois resolveu fazer essa experiência em VR, mas em VR 3 DOF, ou seja, com 3 graus de liberdade apenas. Assim, a gente poderia levar a pessoa, não dá para pegar um óculos caro e levar para essa praça hoje, né? Mas um óculos mais barato dá para fazer isso. E aí a gente, então, a pessoa tem aqui os anos, né? São 3 épocas, 1910, 1950 e 2020. 2020 a gente utilizou uma câmera 360, colocamos num tripé, fomos lá e fotografamos. Foram uns 30 pontos, mas depois a gente viu que é exagero, 30 pontos, pode ser bem menos que isso. Aí a gente criou, então, tem uma programaçãozinha no Unity, os panoramas foram todos renderizados no Twinmotion, e aí o que acontece? A pessoa, então, quando está na realidade virtual, ela pode escolher vários pontos aqui do espaço, né, na horizontal, ou seja, ela pode se deslocar na horizontal, ela posiciona lá o ponto, rola um temporizadorzinho, e aí ela, então, se teletransporta para lá. E se ela quiser trocar o ano, basta ela olhar para cá, e ela vai dizer, vou ficar em 2020, 1950 ou 1910. Então, ela consegue fazer essa viagem no espaço e no tempo. E aí, o que a gente quer fazer, e não chegou a fazer ainda, é pegar esse produto e levar lá, para a pessoa poder experimentar no local. Vou avançar aqui. Isso aqui, então, chegando já no finalzinho do Cidades Imersivas, isso foi o último artigo que a gente publicou no SIGRAD, e ele fala o seguinte: nessas reconstruções com base em fotografias, tem fotos que nos dão maior certeza de como a geometria era, mas tem trechos, partes dos prédios que não nos dão essa certeza, ou nos dão ela num grau menor, porque ficou mais de lado da foto. Eu sei que era mais ou menos assim, né? Diferente, por exemplo, dessa igreja, que ela foi muito fotografada, então tinha muitas informações geométricas de como ela era, mas partes de trás nem tanto. Então a gente resolveu criar um algoritmo no Grasshopper, que eu não sei se talvez alguns de vocês conheçam, que é um programa é um plugin do Rhino que trabalha a linguagem visual para a construção de formas. Então eu linko assim, eu tenho uma caixinha lá, por exemplo, linha. Eu vou botar, linha, eu quero essa linha, eu ligo nela uma outra linha que vai dizer assim, você vai andar 10 metros, essa é a distância dessa linha.
Agora eu quero fazer um retângulo, eu crio a caixa retângulo. Depois eu crio uma outra caixinha, agora eu quero o comando extrude. E aí, então, eu ligo o extrude no retângulo, depois eu ligo uma distância no extrude, aí eu vou conseguir controlar o quanto esse retângulo vai extrudar. Depois eu digo, olha, eu quero que essa parte do topo dele rotacione. E aí, então, assim eu vou manipulando a forma no Grasshopper com base nessa linguagem de programação visual. E o que a gente fez foi marcar as câmeras nesse lugar, a gente de forma manual e aproximada, e seriam esses cones aqui das câmeras, determinou essas camadas que tem aqui, então quanto mais para a ponta, menor uma pontuação que a gente colocou, quanto mais próximo, melhor, porque a resolução é mais alta. Depois que então essas câmeras ficaram sobrepostas nos mais diversos pontos, quando elas saíram se montando, a gente tinha nas bordas dos edifícios, né, um cálculo. Olha, aqui tem bastante informação geométrica, tem várias câmeras próximas, então aqui vai ter mais pontuação. Aqui, por exemplo, onde ficou verde, quase não tinha imagem, as câmeras passavam ali só tangenciando mesmo, então ali tinha menor pontuação. Aí gerou esse mapa, e depois a gente até recebeu o convite para publicar numa revista A3, por conta desse artigo. Esse artigo você pode disponibilizar, Bruno? Eu acho que eu não tenho ele aqui. Posso sim, Nilo. Não, posso. Chamado The Virtual Reality as a Tool to Analyze Modifications in the Architecture of the City? Não. Ah. Esse é um que o título dele aqui está traduzido, mas é isso mesmo, é uma metodologia quantitativa para medir a confiabilidade dos dados. Porque esse aqui eu não tenho. Eu tenho três artigos seus, e esse aí muito me interessa, porque é uma abordagem bastante interessante. Beleza, vou mandar sim, com certeza. Vou passar aqui para o próximo, até pelo tempo. Aí a gente chega, então, na parte final, que é a parte em que eu vou falar sobre a minha tese, em que pé ela está. Ainda está em andamento, ainda está em produção. E aí, assim, a gente deu alguns passos e hoje está nesse aqui, em que diz o seguinte: mundo real e realidade virtual, a visita técnica com uma aula de arquitetura. O problema que é colocado, que é discutido aqui, é a frequência e a qualidade das aulas em formato de visita técnica. Ele, na verdade, tem uma série de limitações no dia a dia da sala de aula. Por exemplo, o aluno, parecido com o que o outro artigo trata lá, que eu mencionei, o aluno muitas vezes não consegue fazer visita técnica em vários locais, ou ele vai, mas não são todos os lugares que ele consegue ir. Então, ainda mais diante da pandemia, tem a questão do preço, tem a questão do perigo, especialmente no Brasil. E aí, então, a gente resolveu dizer, bom, é possível que a VR possa atuar nesse campo. E aí vem a pergunta, né, a questão da investigação. De que forma ou em que nível a VR ela se equipara ou se compara com uma visita técnica de uma aula de arquitetura feita no mundo real? Se eu fizer a mesma visita técnica feita no mundo virtual. Como é que ocorre essa comparação? O quanto a visita técnica na VR pode se aproximar do resultado de uma visita técnica no mundo real? Porque isso aqui pode nos dar, então, dados para dizer assim, se a diferença não for tão grande, talvez valha a pena investir nesse tipo de coisa. Se a diferença for grande demais, aí o investimento talvez já não seja tão relevante. Então, eu coloquei 3 prédios aqui, que eu entendo que são prédios relevantes, e que vale a pena a maioria dos alunos de arquitetura fazerem uma visita nesse espaço. E em meio virtual é mais fácil fazer isso. Mas aí vale a pena perguntar, mas o quanto essas visitas podem ser equivalentes para que vale a pena, por exemplo, investir nisso, ou não, né? E aí, passando aqui, deixa eu só diminuir essa questão do vídeo. Tá? Então, assim, o objeto de estudo é a percepção dos alunos acerca da aula na VR. O objetivo, então, é comparar uma aula de arquitetura ocorrida no mundo real com uma outra na realidade virtual, né, com fins de analisar o engajamento dos alunos para isso e a percepção do espaço por parte dos alunos. Então, são essas 2 variáveis que serão comparadas nessas 2 visitas. Os objetivos específicos investigar o estado da arte sobre esse tipo de comparação, né, investigar a variável engajamento, que no caso a gente escolheu utilizar um questionário de engajamento que outros pesquisadores já propuseram, e aí eu estou então propondo um questionário baseado num livro chamado Linguagem de Padrões, de um autor chamado Christopher Alexander.
Talvez alguns de vocês conheçam esse autor. Eu acho que ele fala de maneira interessante sobre a leitura dos espaços, e é algo que, utilizando uma certa sequência, a gente então criei questões que nos ajudam a interpretar o espaço com base nessa linguagem de padrões que ele propõe. O método, então, é passo 1, o estado da arte. Passo 2, a definição do local da aula, né, onde é que vai ser. A gente escolheu um prédio aqui em Belém para isso. Então, ocorre a modelagem, o render e a programação no Unity. Depois, a gente vem para a seleção da amostra. No caso, pensamos em 60 alunos, divididos em 2 grupos. 30 vão fazer a visita no mundo real, 30 vão fazer a visita no ambiente virtual. Né? Passo 5, a produção. Produziu-se, então, os questionários, o questionário de engajamento e o de percepção dos padrões. Depois, vem a segregação dos grupos. O grupo A, né, vai fazer a visita presencial e o B a visita em VR. E aí, por fim, a gente tem a compilação dos resultados para a finalização da tese. Ainda sobre o passo 6, ficou um pouco fora da ordem aqui, mas ainda sobre o passo 6, as aulas, por conta da pandemia e também da limitação de equipamentos, ela ficou com 2 alunos e 1 professor. Então, cada formato de visita, ou seja, a aula tem que ser repetida várias vezes por conta disso. Mas a gente percebeu, eu cheguei a fazer uma com 4 alunos e não vimos muita diferença. Depois disso, a aplicação dos questionários, depois da aula, e, ao final, uma entrevista semi-estruturada. Né? Esses 2 alunos, eles vão primeiro participar de uma sala de aprendizagem para entender como é que funciona antes de entrar propriamente dito no ambiente. E esses 2 aqui, o questionário, a aplicação dos questionários é para coletar os dados quantitativos e as entrevistas é para coletar os dados qualitativos. E aí o cruzamento desses dados vai nos dar a diretriz do resultado que, compilado, vai chegar aqui no passo 7, que é a finalização da tese. Avançando aqui, isso é para mostrar como ficou a modelagem e a foto real, né, do espaço. Então, há uma semelhança razoável entre eles. E aqui também, uma foto mais próxima. Eu só não coloquei essa grade aqui, porque eu acho que essa grade não tem nada a ver, então achei que não valia a pena colocar. Aqui dentro da capela, essa é uma capela mortuária. E, com relação aos resultados esperados, eu vou explicar o seguinte. Primeiro, espera-se que a percepção dos alunos na VR seja inferior à presencial, porém próxima. Até agora, 12 pessoas participaram disso. E dessas 12 pessoas, 2 alunos especificamente, para minha surpresa, preferiram a visita em VR. E o motivo do qual eles apontaram isso, claro que 12 ainda é um número só de amostra, ainda é um número muito pequeno, ainda não dá para dizer que isso vai ser o resultado final. Estou falando apenas dos resultados até esse momento. E aí, então, eles entenderam que preferiram na VR por causa de alguns motivos. O primeiro, a segurança. A segurança para eles foi assim 100%, porque obviamente você está numa sala fechada, mas ao mesmo tempo você se sente num lugar lá visitando. Então ele não tem preocupação nenhuma com relação à segurança. Ponto. 2. Segundo, o clima aqui em Belém é muito quente, né? Quente demais. E aí, então você fazer, por exemplo, uma visita, fazer o circuito externo ao redor da capela, quando o sol está no seu horário de pico, é um negócio complicado demais, realmente é muito quente. E isso na VR não acontece. Você vai ter o clarão, vai ver o sol, mas não tem o calor. E isso é uma coisa, ou seja, o clima é algo que é ponto positivo para essa questão da VR. E outra coisa, diz respeito também ao cansaço. Você se cansa bem menos, você se sente, então, muito mais disposto a poder fazer, explorar mais o espaço, você está menos cansado. Porque na VR você, com o teleporte, que tem seus pontos positivos e negativos, com o teleporte você não vai estar andando muito, você vai apenas apertar um botão, você anda pouco ali, mas consegue explorar o espaço como um todo. Uma outra coisa interessante, e até pensei em colocar os próximos, é que todas as pessoas para quem eu perguntei achavam que a aula na VR tinha se passado mais rápida do que o que de fato ela se deu. Alguns apostavam até na metade do tempo. A aula que durou 40 minutos, achavam que tinha durado 20. Isso não acontecia na visita no mundo real. Agora, de modo geral, ficou até para cima esse aqui.
de modo geral, o engajamento e mesmo a percepção dos alunos, ou seja, os outros 10 alunos, eles entenderam que está dando mais ou menos uns em torno de 10% a 15% na pontuação para a aula da VR estar se aproximando da aula no mundo real. Ou seja, a VR estaria em torno de 85% a 90% próximo da percepção no mundo real. Isso com os dados objetivos das perguntas que a gente elaborou. Que eu elaborei. Essa questão da fotografia, eu vou conversar ainda com o Neylor, mas assim, eu coloquei uma imagem para que uma câmera, para que os alunos possam ir fazendo a visita e tirando fotos, porque depois eu quero comparar se os lugares de onde as pessoas tiraram fotos são os mesmos lugares de onde a pessoa que está no mundo real tirou fotos também. Ou seja, o ponto de vista dos alunos foi mais ou menos o mesmo, aquilo que mais chamou a atenção deles foi mais ou menos a mesma coisa. E pontos, parece que os alunos não tenham dificuldade com os equipamentos, até agora nenhum deles teve. Pessoal, é isso. A gente tinha planejado 1 hora, deu 1 hora e 5 minutos. Eu quero agradecer a vocês que estão aí assistindo. Vou aumentar aqui. E se vocês tiverem curiosidade, quiserem fazer pergunta, tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade. Estou aqui para responder, para ajudar, para tirar dúvida, enfim. Deixa eu só para acender a luz aqui um instantinho, só um minutinho. Bruna, Maia, tanto faz, assim, respondendo a sua pergunta, a gente está gravando, então a sua pergunta vai ficar registrada de qualquer modo. Né? Okay. Bruno, eu queria te agradecer, dá para ver claramente assim, o quanto você gosta do tema, o quanto você domina o tema. Sim. Você esqueceu de falar para o pessoal que você coleciona óculos de realidade virtual, né? É verdade, é verdade. Quantos você tem, hein? Eu não sei se dá para ver aqui. Assim, desses óculos de 6 graus de liberdade, eu tenho 7. Ah. Se eu acrescentar os de 3 graus de liberdade, sei lá, vai dar uns 12, talvez 11. Podia socializar um pouco a tua coleção, né, cara? Podia. Mas, brincadeiras à parte, assim, super obrigado. Agora vamos abrir para as perguntas, né? Eu acho que tem muita gente aí, assim, como é um tema novo e fascinante, acho que as perguntas devem ser bastante interessantes. Vamos lá, Bruna estava querendo falar. Vamos lá, Bruna. Oi, Bruno, parabéns pelo trabalho. Obrigado. Eu também estou terminando meu doutorado pelo ProURB Legal. E eu estou trabalhando com a questão das interfaces, uma parte teórica e conceitual da relação do digital com o físico e as relações entre eles. Então, eu tenho 2 perguntas. É a definição de presença que você usa, né, quando você fala de presença, se isso é de um autor, da onde que vem isso? Sim. Ok. Se você quer responder? Posso responder logo essa? Porque, assim, sim, presença, há uma série de autores que conceituam presença. Tem até uma parte do meu trabalho que vai discutir muito essa questão do conceito de presença. Se você quiser, depois eu posso te passar vários trabalhos que falam sobre isso, desde os primeiros que começaram a conceituar isso. E, assim, presença... Vamos lá, o último que conceituou, que eu utilizo, foi de 2010, mas certamente tem alguns mais recentes. E ele diz o seguinte: presença é a sensação de estar no outro lugar, mesmo estando fisicamente no espaço em que você está. Ou seja, você tem esse deslocamento psicológico. E a presença, ela é algo variável. A presença não é uma coisa estática, diferente da imersão. A imersão, eu ponho o equipamento e ele é de 180 graus. Ponto, ele é 180 graus, ele vai ser aquilo. A presença, não. A presença, vamos lá, se eu colocar o óculos de realidade virtual, se você colocar agora, e o ambiente que você estiver vendo for um nada, um branco, você não vai ter sensação de presença nenhuma, porque não tem nada ali, ou vai ser muito baixa. Se tiver, você vai dizer assim, eu estou caminhando no nada, eu estou em espaço nenhum, então ali o teu nível de presença é baixo. Mas se de repente aparece uma pessoa na sua frente para conversar com você, você vai se surpreender, vai focar a tua atenção naquela pessoa,
e aí só de focar a atenção, o teu nível de presença já sobe. Então, o foco é uma das coisas que tende a subir o nível de presença. E aí, por exemplo, se tiver aquela questão da estereoscopia, ou seja, algo que essa pessoa estende a mão para lhe entregar alguma coisa, você estica a sua mão, pega e vai olhar. Esse movimento de se aproximar dos seus olhos, ou seja, fazer isso, também vai, ou seja, a estereoscopia também vai interferir no teu nível de presença. E você está meio que confundindo o cérebro, dizendo para ele, eu estou aqui nesse outro lugar. Ou seja, por alguns instantes, você meio que esquece mesmo que está no mundo real, se convence de que está no mundo virtual. E aí, então, é desejável, para a maioria das experiências de arquitetura, que a gente tenha experiências com níveis de presença elevados. Sim, é por isso que eu queria, depois eu quero sim as referências, se você puder me passar, porque eu cheguei, digamos, essa compreensão de presença, mas por outro caminho, digamos, assim, a filosofia, praticamente. Então, acho que seria interessante trazer esse conceito. Por exemplo, o meu vem da minha leitura de Heidegger, por exemplo. Então, tipo assim, vem de um caminho bem diferente, mas também chega nessa mesma compreensão da presença como foco, né, como atenção. E eu acho que seria bem interessante eu consigo pegar essas referências para fazer esse cruzamento, né, de que não sou só eu que estou pensando isso, né? Essa visão de presença também na parte virtual. Beleza, legal. E a outra questão que eu queria te perguntar é da sua tese de doutorado, que você está fazendo essa questão dos 2 grupos, né? E se você pensou em, de repente, depois inverter os grupos e entrevistar eles em relação às diferenças em si, né? O que o virtual ainda não consegue passar, né? O que o ambiente físico, que para mim é um pouco da questão da minha tese, assim, qual que é a significância, né, o detalhe do ambiente físico em si, quando a gente tem tantas possibilidades virtuais, né, que é uma das questões que me intriga. Então, a minha pergunta é se você pensou em fazer isso, qual que é a ideia? Beleza. Assim, eu pensei em fazer, ainda preciso conversar um pouco mais com ele e com o outro professor, mas assim, eu cheguei a fazer com uma pessoa apenas, uma pessoa que fez essa experiência na realidade mesmo, no mundo real. Então eu trouxe ela para experimentar, ou seja, mais ou menos umas 2 semanas depois, eu disse, agora senta aqui e você vai vivenciar a mesma coisa, só que agora em VR. E aí ela se empolgou com aquilo, aí entra então essa variável da empolgação, que pode distorcer um pouquinho, mas no final ela disse que, vamos colocar assim, quando ela fez a visita no mundo real, ela gostou demais da capela, ela se empolgou, e ela marcou a maioria das respostas lá na escala Likert como nota 5. A maioria das coisas você deu a nota máxima, ou 5 ou 0 quando era pergunta invertida, né? Mas quando ela chegou para fazer, quando ela fez a VR, e aí eu disse, agora vamos pegar o questionário de novo, vamos rever o que desse questionário você mudaria, você marcaria diferente, achando que ela ia talvez reduzir, dizer assim, na VR, ela disse que ela queria reduzir o questionário da presença do mundo real em alguns pontos. Então, assim, mas aí vamos lá, o que ela encontrou de diferença? Existe um desnível, existe tem mais ou menos uns 20 metros, eu diria, da porta de entrada do cemitério até a porta da capela, 20 metros descoberto. E esses 20 metros, que é uma linha, ela é uma subida, e você vai subindo um pouco. Essa sensação de subida, de alguma forma, vai te trazendo, você vai andando naquele ambiente, vai te trazendo uma sensação talvez de leveza, de paz, alguma coisa assim, ou pelo menos de passar por um espaço de transição. Você vai subindo. Isso na VR, da maioria dos alunos, não conseguiu passar direito. Isso não trouxe a sensação que o teleporte que você utiliza para ir andando não conseguiu trazer tão bem essa sensação. Então, mesmo essa aluna e os outros também marcaram que essa questão da transição, essa sensação de transição, na VR foi inferior. Na VR não foi tão boa. Então, eu não sei dizer se exatamente, porque assim, em termos visuais é a mesma coisa, mas o caminhar, como você tem um espaço limitado para caminhar, não dá para andar 20 metros, né? Você vai andar ali 3 metros, então esse caminhar você interrompe e depois tem que usar o teleporte faz perder um pouco a eficiência disso. Eu não sei, talvez, se a experiência fosse num espaço menor em que você não precisasse do teleporte. Talvez aí
não tivesse esse problema, mas aí também não teria como analisar uma subida dessa de 20 metros. Assim, eu não sei se eu estou conseguindo responder a tua pergunta, mas, assim, primeiro, eu fiz com uma pessoa, e essa pessoa, ela já me deu respostas muito interessantes, e aí eu quero fazer com o restante, só que agora, com a história da pandemia, parou tudo e está parado, o que me deixa agoniado, porque eu quero levar o pessoal lá e botar o pessoal na VR. Mas, então, assim, para mim, é bastante interessante fazer esse cruzamento inverso para olhar o que acontece de resultado. E mesmo fora o cruzamento inverso, o que eu percebi, até então, uma das coisas que eu percebi é que essa sensação de transição em razão da subida, isso na VR não tem mostrado eficiência parecida, não tão boa, que você perde, cai, quando se compara com a realidade, com o mundo real. Ok? Não, sim, ok, meio papo de bar aqui, né? Assim, eu acho legal. De tete a tete das percepções, né? Porque, para mim, essa questão porque a gente consegue fazer tanta coisa no virtual, né? Eu consigo, como você mostrou, ver a construção do prédio, eu consigo ver o prédio caminhar e tal, mas tem aspectos que não é igual e que são super... É muito na nuance, no subjetivo, como você falou, é a subida que dá uma sensação de leveza, né? E essas experiências, isso é o que, digamos, mais me chama atenção, o que mais me interessa, né? Nessa questão, assim, de descobrir essas subjetividades que vão continuar sendo particular da arquitetura física, digamos, versus da arquitetura digital, e entender essas limitações e trocas, o que é possível nessa arquitetura digital, o que a gente consegue alcançar, e quais são as coisas que a gente tem que valorizar no físico para que a gente continue saindo para o mundo real, digamos assim. Perfeito, eu acho que é isso mesmo, é isso mesmo. E buscar essas coisas, eu acho que é uma coisa bem interessante. Pode falar, Nilo. A sua tese, Bruna, ela trabalha com realidade virtual ou você está trabalhando mais a questão da presença no espaço e tal? Como que é? Realidade virtual mesmo, né? Mas eu não cheguei a medir a presença. Eu pergunto da Bruna, não você. Desculpa, Bruna. Tá. A minha, na verdade, é o impacto da internet ubíqua na nossa experiência de lugar. Então, eu trabalho a questão da virtualidade fazendo parte da nossa vida, mesmo não só na realidade virtual, mas mesmo a parte tipo de dia a dia, de celular e tal, e como isso interfere com todas as nossas experiências de lugar e tal, e acaba chegando nessa parte da realidade virtual. Então, não é minha tese necessariamente, mas no conceito em que eu estou trabalhando, porque entra muito nessa questão do o que o virtual consegue fazer, o que é só do físico, né? E qual que é a significância do físico nessa realidade. Então, eu estou muito nessa questão mais teórica, conceitual, assim, do espaço físico e espaço virtual no contexto em que a gente vive hoje em dia. O Rodrigo está te orientando? Não, é o COS. O COS me orienta. Ok. Legal. Bacana. Acho que tem figurinha depois para trocar. Tem. Me pede depois lá no... Você está no River, né? Não tô orientando, mas posso conversar a respeito, tá, Bruno? Assim, ideia. Ela não está, não, ela poderia estar. Mas ela não... No momento que o Rodrigo meio que incorporar ela um pouco, ela pode levar também para o River. Será muito bem-vindo. Queria passar a palavra para o Thiago, que pediu também para fazer uma pergunta. Thiago Leitão. Bom, vamos lá. Vocês me ouvem? Sim? Sim. Ô, Thiago, Okay. Você conhece o Bruno? Não, eu inclusive ia me apresentar assim agora. Tem como abrir tua câmera? Deixa eu ver aqui, peraí. Já abri? Oi? Não. Não? Eu acho que a minha internet aqui não está muito boa hoje. O Thiago é também professor do LaURD, pesquisador e professor do LaURD. Só que ele deveria estar mais no River, mas não está. Isso é outro assunto. Muito obrigado pela chamada de atenção aqui publicamente, viu? Mas tudo bem, vamos lá. Bruno, olha só, bom, em primeiro lugar, parabéns pela pesquisa, pelo trabalho, acho que tem bastante contribuições aí, né? Assim como o Neilo me chamou a atenção, ele poderia ter me apresentado também, mas ele não me apresentou, né? Meu trabalho é sobre panoramas, então eu também investiguei um pouquinho sobre realidade virtual, né, e tal, um pouco mais na história em si, né?
Então, também, assim, se você quiser, depois a gente pode trocar algumas ideias e tal, Sim. aquela coisa que você fala, né, que eu achei bem curioso, né, do vício, né, que o sistema pode criar, né, e tal. Aí, assim, fiquei me lembrando lá do Seasickness, da Rainha Charlotte, né, que você deve conhecer essa história e tal. Enfim, né, mas a minha pergunta, ela vai mais no sentido dos conceitos, né, que você está usando, assim, né, porque um cara que eu usei até para a tese, continuo utilizando, né, para as pesquisas que a gente faz, né, é o Gordon Kaleja. Não sei se você conhece ele. Não, Ele é pelo nome não. Não me recordo. Não pelo nome. Ele é do MIT, né? E ele fez uma tese sobre videogames, né? E tem um livro, né? Que foi uma derivação, né? Um desdobramento da tese chamado In Games. Se quiser, depois eu posso te passar a referência também. Sim, e aí lá ele fala sobre vários níveis de imersão, né? Assim, e aí ele tem todo um capítulo inicial que ele fala um pouco assim, né, de como que esses conceitos foram se confundindo ao longo dos últimos 50 anos, assim, né? Não só imersão, presença, telepresença, toda uma confusão aí, que talvez essa confusão, Bruna, pode até ser importante para você também. Ele também vai lá um pouco na filosofia, lá do Heidegger e tal, ele também cita alguns filósofos nesse sentido. Né? E aí, assim, como uma síntese, né? Não quero dar nenhum spoiler do livro aqui, mas ele, de alguma maneira, ele fala no final sobre um conceito de incorporação, né? Que seria talvez como se fosse assim, tudo aquilo que a gente achava que a presença era, ou a telepresença era, e a imersão era, né? Talvez uma nova palavra para dizer aquilo que a realidade virtual faz, né? Em relação, principalmente, aos games, né? Ele fala de incorporação. E eu queria saber se você, de alguma maneira, se você já encontrou esse conceito em algum lugar, se você já discutiu isso, e se essa apropriação, né, dos sistemas para o corpo e do corpo para os sistemas, ou seja, essa ideia de uma interface cada vez mais invisível, se de alguma forma isso também não discute um pouco a própria ideia do corpo, né? Eu acho que, de alguma maneira, cada vez mais a RV ela se aproxima dessas discussões. Eu queria ver como é que você entende isso, se você já abordou isso, você acha que isso é importante, então, enfim, né, essa discussão sobre o conceito. Tá? Mas, mais uma vez, parabéns aí pelo trabalho e pela pesquisa, tá bom? Obrigado. Bom, assim, eu não ouvi ainda, por esse nome você falou de incorporação, é isso? Isso. Esse termo eu não conhecia ainda. Seria interessante fazer um glossário, né? Um glossáriozinho, inclusive para a tua tese, Bruno. Sim. Compilar todos esses termos. O Rodrigo já falou aí também de agência, né? E vários outros, assim, conceitos que eu acho que vale a pena você colocar na tua tese. A Bruna já até acenou aí positivamente, que parece que não sei se ela já está já nesse caminho ou se também gostou da ideia, né? Mas eu acho que não é só, assim, na verdade, não é só fazer um glossário, mas fazer um glossário, de certo modo, uma certa da etimologia, assim, que termos apareceram primeiro, que termos vieram depois, qual é o termo mais recente, qual é o termo mais antigo. Por exemplo, esse artigo que você acha lá de 1840, 38, né? Quais são os termos que ele usa, sabe? Quais são os termos que o Ivan Sutherland usa nos anos 60, né? Porque é importante isso, assim, quando a gente está pensando em campo de conhecimento, o campo de conhecimento vem junto palavras, conceitos, definições, coisas do tipo, né? Então, o campo está se constituindo, né? Ele é antigo pelo que você está demonstrando aí, né? E tal. Então, assim, eu acho que vale a pena fazer um pequeno dicionáriozinho desses termos, entende? Sim. Tem uma parte que é um capítulo que vai falando sobre essa questão dos conceitos mas não tem o glossário acho que vale a pena colocar mesmo, que vai conseguir sintetizar melhor isso. E aí eu fiz eu vou escrevendo sobre desde quando eu praticamente começo lá no Sutherland, e aí vai avançando, né, década de 60, o que aconteceu com o termo, que ainda não era realidade virtual, até chegar lá na década de 80 eu esqueci o nome dele, que cunhou o termo realidade virtual, é até mais conhecido. É o Jason Lerner, né? Esqueci, Jason Lerner, alguma coisa assim. Jason Lerner. Exatamente.
E aí ele, então, cunhou depois esse termo, e aí a coisa foi evoluindo com diversas discussões. E aí entra na década de 90 com uma discussão muito legal sobre o termo presença, o termo imersão, e aí tem autores que depois tem artigos, eu achei aquilo impressionante, eu nunca tinha visto, mas tem artigos que, um de 1998, que um autor propõe uma coisa e critica o outro autor. E aí o que foi criticado, depois publica um outro artigo rebatendo a crítica. E fica numa coisa assim, mas isso tudo nas revistas lá do MIT, lá do mesmo MIT, lá do Thiago, lá do MIT também, que é uma revista chamada Presença, que antes era Telepresença. E aí eles vão, então, debatendo, só que depois deles o termo continuou evoluindo ainda. Eles discutem muito o que é o termo imersão, né? Então, o termo imersão, para um deles, é o Stewart. Para o Stewart, o termo imersão é algo extremamente ligado ao equipamento em si, e é o quanto esse equipamento te proporciona essa imersão. Já para o Whitmer, que é um outro autor que também é bastante citado, ele vai dizer que a imersão não é apenas o equipamento, mas a sensação de imersão que o equipamento te provoca. E aí, ou seja, o quanto você se sente mergulhado naquilo, né? Isso lá para o termo imersão. Eles discutem também o termo presença. E aí vai evoluindo, vai passando até chegar em conceitos mais novos. Mas esse, Thiago, professor Thiago, de incorporação, eu realmente não conhecia. Esse termo específico, não. Eu escrevi um capítulo falando bastante sobre, não terminei ainda, falando bastante sobre essa evolução do termo presença e outros termos, mas eu não tinha encontrado ainda nada em relação à expressão incorporação. Acho que vale a pena para mim, sim, dar uma olhada, investigar um pouco mais sobre isso. Eu escrevi aqui, Bruno, o nome do livro e a referência, né, claro, dele e tal, entendeu? Tá aí. In Game for Immersion, botou um R ali, Immersion to Incorporation, do Legal. Gordon Caleja, mas a tese é mais legal. Depois eu tenho que olhar para ver se eu tenho a tese ainda, assim, tal, eu consegui baixar o PDF dela, posso ver se eu te mando depois também, tá? Mas Beleza. uma coisa muito, muito importante, mais importante do que a discussão de presença ou telepresença, por favor, dispense as formalidades. Pode me chamar só de Thiago, tá? Por favor. Tá bom. Tá legal. Ele te chamou de quê? Ok. Eu acho que respondi a pergunta, né? Acho que sim. Sim. É que ele me chamou de professor Thiago. Ah, Pode chamar só de Thiago. Não, Thiago, é porque você não mostra o rosto, né? Por causa da câmera, você vai ver que não é nenhum tipo velho professor de barba branca, né? O Thiago, o Thiago foi meu aluno. Ele é do Laúde já de longa data também, foi nosso aluno. Acho que foi meu só, né? E foi seu aluno. Tem uma trajetória grande, importante dentro do lado do nosso grupo, nosso laboratório. Né? Super querido. Então, não vem agora querer amenizar, não. Me chamou, deu uma chamada, agora está tentando amenizar. Você participar do Rio. Eu tô lá, eu vejo o negócio lá. Então. Sempre com a bolinha transparente. Não, tô lá. Tá bom. Olha, acho que o Gustavo Veiga também colocou. É o Mel Slater. Eu falei apenas Slater, tentando lembrar o nome dele. Porque já tem um tempo que eu escrevi esse texto. Eu já não lembrava mais. É o Mel Slater que briga com o Whitmer nos artigos, nas publicações mesmo. E aí o Mel Slater entende que a VR é vinculada ao equipamento. E o Whitmer entende que não, é vinculado à sensação. E aí eles vão depois um argumentando de formas diferentes. Mas, enfim, a gente meio que escolhe, né? Tenta encontrar o que está sendo mais escolhido pelo... Na verdade, eu acho que a primeira realidade virtual, primeiro citação à realidade virtual é o mito da caverna, sabe? De Platão, entendeu? Sim. É aquela realidade projetada, né? Aquela realidade que não é a realidade, mas se faz passar por ela, entende? Né? E que aí é que tá, né? No mito do Platão, aquela realidade é menor do que a realidade, efetivamente, né? Mas na realidade virtual, talvez não, entende? Talvez a realidade virtual seja
Aí é que tá, né? Eu não sei, tá? Estou especulando. Talvez no futuro ela se mostre maior, né? Talvez a realidade virtual, ou aí talvez a gente entre já num campo mais, inclusive que o Rodrigo tem mais, explora mais da realidade aumentada, né? Que pelo próprio nome é uma realidade aumentada, é mais do que a realidade. Então, mas de qualquer maneira eu vejo que a primeira citação de uma realidade que se faz passar pela realidade, efetivamente, é o mito da caverna, né? Então, não sei, enfim. Aí, e eu fico pensando também nas caixas pretas, né? Não sei se esse nome é caixa que são aquelas primitivas câmeras fotográficas, né? Na qual câmera escura. Câmera escura. Câmera escura, sim, sim, sim. E também, de algum modo, tenta trazer a realidade que está lá fora para dentro de alguma coisa, de algum dispositivo, efetivamente, né? Então, não sei. Agora, confesso que eu não tenho muita familiaridade com esses conceitos, por isso mesmo que eu acho que seria legal ver um glossário, assim, para até mesmo... agência eu já tinha visto, mas também não sei muito bem o que quer dizer, e essa incorporação menos ainda, né? Enfim. A incorporação eu vou depois dar uma lida nesse material que o Thiago colocou. E ver também alguns, porque eu não concluí, né, esse capítulo, eu comecei a escrever, cheguei em 1910. Até 1910 eu não encontrei nada com relação a esse termo. E aí eu parei em 1910, então de 1910, desculpa, falei, 2010. Eu parei em 2010, a evolução do conceito. E de 2010 em diante, pode ser que tenha surgido, certamente surgiram coisas novas, né? Então, talvez esse conceito seja mais novo. Mas, gente, tá rolando um textão aí da Diana, quer falar? Eu estou vendo aqui. Então, eu mandei o textão porque, como são algumas questões técnicas, eu achei para melhor o Bruno ver e, se ele quiser responder de pouco a pouco. Bem, posso responder, sim. Bom, você fala assim, no Twinmotion é muito complexo colocar o render em VR? Não. Você aperta um botão apenas, isso vale para a versão mais recente. As versões mais antigas, eles só funcionavam bem com o Vive. Com o Oculus, por exemplo, que é o do Facebook, ele dava problema. Mas a versão mais recente dele corrigiu isso, então, para Vive, para o Lenovo e para o Oculus do Facebook, ele funciona tranquilamente. Você está aqui, tem todo o seu cenário renderizado no Twinmotion, e tem um botãozinho lá VR. Você aperta nele e pode colocar o óculos que você vai ter como navegar. O que eu faria de observação é que o Twinmotion faz um render em tempo real. Então, por exemplo, quando a gente pega um produto feito no Unity ou um produto feito no Unreal, eles não utilizam necessariamente o tempo real, ou eles diminuem bastante os elementos de renderização em tempo real. Eles usam um efeito chamado Baker, um recurso chamado Baker, que é assim, a gente ilumina a cena agora, ilumina aqui, posiciona as luzes, e depois manda ele fazer o cálculo dessa iluminação. Quando ele termina o cálculo da iluminação, que os ambientes agora estão devidamente iluminados, ele vai, o Baker, né, ele vai assar aquela iluminação nas paredes, de modo que depois a cor daquilo já estaria, ele não está mais iluminando em tempo real. Aquela iluminação está marcada na parede e ele não gasta processamento para isso. Então, ele gasta muito pouco processamento, economiza muito, melhora muito, torna a coisa mais leve, e torna a experiência mais fluida. No Twinmotion, ele faz tudo em tempo real. Então, mesmo que você tenha um equipamento bom, você percebe quando você move que algumas coisinhas, alguns pontinhos vão se desmontando ali, porque ele ainda está processando ele em tempo real. Mas assim, isso é uma coisa muito pequena, acho que um cliente que não está habituado, ele provavelmente não vai sentir falta, não vai perceber. Mas se você tiver que, se for, por exemplo, eu vou trabalhar com arquitetura apenas, eu iria para o Twinmotion e utilizaria esse tipo de experiência, e acho que essa diferença, ela não justifica ter que estudar o Unreal para isso ou o Unity para isso. Agora, se for no campo da pesquisa, não, aí já vale a pena estudar o Unreal e o Unity. Depois você fala aqui, sobrecarregaria o computador? Sim, você precisa ter um computador realmente bom para isso. Eu diria pelo menos uma placa de vídeo 2060. Exatamente isso que eu ia perguntar também. Já está respondendo a de baixo. A
A 1060 para o Twinmotion, eu acho que você vai ter dificuldade, vai colocar somente coisas muito leves para funcionar. Mas uma 2060 já funciona bem. A utilizar algum modelo de óculos VR para essa experiência imersiva, tem boa aceitação com o programa, por rejeição? Não, tem boa aceitação sim. Inclusive, eu acho que eu cheguei a mencionar que eu cheguei apresentei um projeto para uma família há pouco tempo em VR e eu usei, não foi o Twinmotion, foi o Enscape, mas é a mesma metodologia que eles utilizam, também tudo render em tempo real, e para eles foi excelente, para eles foi muito bom. Inclusive a história do garoto ficar voando, que ele adorou ficar voando, foi no Enscape, que é tal como o Twinmotion. Já o 2, para utilizar o óculos VR que se conecta ao computador, seria necessário alguma especificidade? Bom, é assim, aí depende do óculos, mas o Naylor, eu lembro que ele passou por um probleminha com relação a isso, porque quando ele comprou o Rift vem com a porta DisplayPort, que nem todo computador tem. Resultado, não tem como usar. Assim, lembra, Naylor, disso? Não tem como usar. E aí, se o teu computador não tem essa porta, não tem jeito. O adaptador não funciona direito, porque a DisplayPort é uma porta muito mais rápida do que a HDMI, por exemplo. Então, não existe um redutor da DisplayPort para conectar a HDMI. Existe o inverso. E aí, ou seja, você realmente não usa. Então, é bom dar uma olhada no tipo de porta que aquele óculos vai te exigir antes de comprar. Então, por exemplo, os óculos do Facebook, aquele branco que eu mostrei, que eu diria que é a menina dos olhos do mercado hoje, a porta dele é USB-C. E aí nem todo computador tem uma USB-C para isso. Então, ainda tem a especificidade de ser uma USB-C que esteja conectada à tua placa de vídeo. Porque tem alguns computadores que têm USB-C, mas não está conectado à placa de vídeo, então não vai funcionar para o óculos. É uma coisa ainda um pouco chata. Por outro lado, esse óculos branco que eu mencionei, ele consegue trabalhar sem PC, com uma limitação maior, mas ele consegue trabalhar sem PC. Então, isso é uma vantagem muito grande dele. Mas a história da porta que você falou é importante fazer isso. Mais ainda, tem computadores caros sendo vendidos hoje no mercado, tipo a R$20 mil, um computador caríssimo, que não vem nem com a porta DisplayPort, nem com a USB-C. Então, assim, existe o risco da pessoa comprar por uma grana o equipamento e ele não conseguir rodar a realidade virtual por essa limitação da porta que vem nele. Então, é bom dar uma olhada nisso antes de efetuar a compra. Você fez uma última aqui, conecta o computador se necessário, memória operacional, placa de vídeo falei, a memória, não, acho que pelo menos uns 16 MB eu faria de sugestão. Pelo menos isso. Acho que tem mais três observações aqui. Boa noite, Rodrigo. Boa noite. E aí o Nilo me parece que... Beleza. Gente, já são quase 7 horas. Se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, a hora é essa para a gente encerrar essa excelente atividade. Eu agradeço. Diana. Tá bom? Como ninguém mais quer falar? De qualquer maneira, o Bruno está sempre aí à disposição, sempre em contato. Ele é parte do Laúde. Então, o acesso a ele é fácil. Então, qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo, com o Rodrigo, o próprio Bruno. O Bruno, vale a pena botar teu e-mail aí para quem quiser pegar? Claro. Fiquem à vontade, pessoal. Podem mandar a dúvida que tiverem, a curiosidade. Podem... Bruna, se você quiser mandar, depois manda um e-mail lá, que aí eu te retorno com um link, com um monte desses artigos que eu já baixei, enfim. Show, obrigada. A gente troca a figurinha assim. Beleza. Legal. Okay. Bruno, então, parabéns pela aula e seguimos juntos. Vamos conversar sobre esse teu novo objeto aí de tese, tá bom? Sim, a gente tem que conversar, tem que combinar para conversar. Né? Tá. Beleza. Boa noite beleza. a todos. Muito obrigado pela presença. Obrigada. E eu agradeço também, pessoal. Ficamos em contato. Obrigado, pessoal. Valeu aí. Grande abraço aí para todo mundo. Obrigado também, Neilo. Depois eu disponibilizo a gravação para quem quiser, tá bom? Eu
vou botar lá para a gente, lá no AUAS. Quem quiser, depois entre em contato. Beleza. Elo, depois a gente marca, então, para uma reunião sobre isso aí. Tá legal? Perfeito, tudo bem. Eu vou te mandar mensagem lá depois e aí você se diz quando ficar melhor. Tá legal. Beleza. Obrigado. Um abraço, pessoal. Tudo de bom aí. Tchau, tchau.